E aí, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade falando sobre bases. A gente já falou na semana passada sobre a primeira função inorgânica, que são os ácidos. Agora a gente vai para as bases. Bem, até agora a gente só está falando sobre a definição de Arrhenius, beleza? Tanto de ácidos, como foi na semana passada, como vai ser hoje. Aí semana que vem a gente vai falar sobre as teorias modernas de ácidos e bases, que são as outras definições para esses compostos. Bem, a definição de Arrhenius para as bases é o seguinte: a base é todo composto que em meio aquoso, né? Definição de Arrhenius aí sempre se delimitando ao meio que tem água, vai sofrer dissociação. O que é dissociação? Relembrando da aula passada, dissociação é quando eu tenho um composto iônico, né? Quando eu jogo ele na água, vai ocorrer a quebra da molécula e a separação de íons, beleza? Diferenciando aí da ionização, que a ionização vai ser com compostos covalentes e vai haver a formação de íons, beleza? Já que na dissociação não. Na dissociação são compostos iônicos que vai ocorrer a separação de íons. Bem, quando ocorre essa separação, nas bases, vai haver a liberação de um íon OH-, que é chamado de hidroxila ou oxidrila. Ele vai ser o único ânion, ou seja, o único íon de carga negativa que vai ser liberado desse composto, beleza? Então aí, definição de base, é todo composto que em meio aquoso sofre dissociação e libera o OH- como único ânion. Bem, agora que a gente já sabe a definição de base, como é que a gente identifica, né? Olhando para a molécula. Já trabalhando com metal. Então tem um metal ligado à hidroxila. É só isso que eu da base. Metal. O íon negativo. Só que tem uma exceção, que é esse composto aqui, ó. Bem, esse composto é chamado de hidróxido de amônio. Ela vai ser a única base não metálica, ou seja, a única base que não vai ter metal na sua composição. Ela vai ser composta ali pelo íon amônio, que é o NH4+, e o ânion, né, hidroxila. Então vai ser aí a única base não metálica, a única base que não vai ter metal na sua composição. O restante das outras bases todas vão ter metais. E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu tenho aí o hidróxido de cálcio, né, que é o CaOH2. Seguindo aí eu tenho o hidróxido de sódio, depois aí eu tenho o hidróxido de alumínio, o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ferro 2. Como vocês podem ver, todas as bases aí elas têm metais. A única exceção mesmo é essa que eu mostrei para vocês, que é o hidróxido de amônio, beleza? Então a base é isso aí que está no slide. É todo composto que em meio aquoso sofre dissociação e libera OH- como único ânion, e ela tem essa cara aí, um metal ligado à hidroxila. E a sua única exceção é o NH4OH, o hidróxido de amônio. Bem, mas como é que ocorre aí? Como é que ocorre essa liberação, né? Vocês estão vendo aqui, nessa primeira equação, NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, ele libera o cátion metálico dele, que é esse daqui, ó, o Na+, e também a hidroxila. Beleza? Então sempre ocorre assim. O composto, que no caso é a base, ela vai sempre liberar um OH-. Liberando o OH-, ela vai deixar aquele meio ali mais alcalino, né, mais básico, por conta do OH-. Outro exemplo aqui é o hidróxido de bário, né? O hidróxido de bário vai liberar o Ba2+, que é o cátion metálico, e também duas hidroxilas, né? Porque aqui, se vocês olharem, o hidróxido de bário tem o bário ligado a duas hidroxilas. Então,
no momento ali da dissociação, vai liberar também 2 hidroxilas. E aí eu tenho o MnOH, OH4, né, que é o manganês. Eu tenho a liberação do manganês, né, o cátion, e 4 hidroxilas, porque aqui na molécula eu tenho 4 hidroxilas ligadas ao manganês. Bem, aqui embaixo eu tenho aquela exceção que eu falei. O que ocorre? Por que tem essa base que que não tem o metal na sua composição? Primeiro, a amônia, né, que é o NH3, ela vai reagir com a água, beleza? E quando tem essa reação com a água, vai formar o hidróxido, né? Vai formar o hidróxido de amônio, beleza? A amônia reage com a água e ela produz o hidróxido de amônio. E aí o que vai acontecer? O hidróxido de amônio, ele vai, quando for jogado na água novamente, ele vai liberar o OH-, né? E o íon amônio, que é o NH4+. Aqui, esse 4 que tá... Esse 4 aqui que tá aqui em cima, tá errado, viu? Esse 4 é para estar embaixo e o positivo em cima, beleza? No caso é assim. N... Está bem difícil escrever. NH4 aqui embaixo, positivo em cima, beleza? Essa parte aqui tá errada, essa parte aqui que tem o NH4+. É desse jeito aqui. NH4+, beleza? Então é isso que ocorre com a base. Eu jogo o composto dentro da água e ela vai liberar a hidroxila, beleza? Bem, agora que a gente já sabe o que é uma base, agora a gente vai classificar essas bases, beleza? Primeiro é quanto ao número de hidroxilas, ou seja, quantos OH- eu vou ter naquela molécula. Primeira classificação é a monobase. A monobase é quando eu tenho uma base que tem apenas uma hidroxila na sua molécula, ou seja, aí o exemplo é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele tem apenas um íon H- na sua molécula, então ele pode ser chamado de monobase. Dibase é quando possuem 2 hidroxilas na molécula. Ou seja, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio, eles têm 2 hidroxilas na molécula deles, então eles são uma dibase. Uma tribase é quando possuem 3 hidroxilas, que o exemplo aí é o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro 3. Eles têm 3 hidroxilas na molécula. E aí eu também posso ter a tetrabase. A tetrabase é quando eu possuo 4 hidroxilas na molécula. O exemplo aí é o hidróxido de chumbo 4, beleza? Eu também posso ter uma pentabase, só que ela não é tão comum, então eu resolvi não colocar aqui. Mas também existe a pentabase. Então essa é a primeira classificação das bases, quanto ao número de hidroxilas. Eu posso ter uma monobase, uma dibase, uma tribase e uma tetrabase. A segunda classificação é quanto à solubilidade em água, ou seja, quanto aquela molécula da base ela vai ser solúvel em água, beleza? Então eu tenho bases solúveis, que são bases que possuem elementos da família 1A, que ali é o sódio, potássio, lítio. Todos esses elementos na família 1A, quando estão ligados à hidroxila, né, formando a sua base, elas são solúveis em água. Elas conseguem liberar o H- com maior facilidade. Eu também posso ter bases pouco solúveis, né, que são bases que são formadas ali por elementos da família 2A, como o manganês, o berílio, o cálcio. Esses elementos da família 2A são todas bases pouco solúveis. Elas têm uma dificuldade maior em liberar o OH- em relação à família 1A, mas elas ainda liberam bastante. Eu também posso ter bases praticamente solúveis, que são os demais hidróxidos, né? Que são bases formadas pelos demais elementos, como ferro, cobre, alumínio e tal. Só revisando.
Quanto à solubilidade em água, eu tenho bases solúveis, né? São bases formadas por elementos da família 1A, bases pouco solúveis, que são bases formadas por elementos da família 2A, e bases praticamente solúveis, que são bases formadas pelos restantes dos metais, né? E essa solubilidade, né, essa capacidade de liberar o H-, ela está diretamente relacionada com a força da base, quanto aquela base vai ser forte e fraca. E em relação aqui, quanto ao grau de dissociação, lá nos ácidos a gente tinha o grau de ionização. Aqui a diferença é só porque é para uma base. Então, o grau de dissociação é a porcentagem de moléculas dissolvidas em alguns solventes que efetivamente sofrem, aqui está errado, viu? É que sofrem dissociação. Só ajeitar aqui. Isso aqui está errado. É que sofrem, vou tentar escrever aqui. Dissociação. Deu para entender. Então, o grau de dissociação é quando eu jogo várias moléculas na água e algumas dessas moléculas elas vão sofrer dissociação de fato. Algumas vão liberar o H- e outras não vão. É igual nos ácidos, beleza? Só que aqui é dissociação. Então, é o mesmo cálculo. Eu pego o número de moléculas que sofreram dissociação, beleza? E divido pelo número total de moléculas que foram dissolvidas ali naquela solução. Bem, quando eu faço essa conta, se o alfa ele for igual ou maior que 5%, eu vou ter uma base forte. Se esse alfa ele for menor que 5%, eu vou ter uma base fraca. Diferente dos ácidos, eu não vou ter uma base moderada, beleza? Eu só vou ter uma base forte ou uma base fraca. Então, voltando aqui, essa questão aqui da solubilidade ela está diretamente relacionada com a força. Quanto maior uma base for solúvel, mais forte ela é, né? Porque ela vai liberar muito o H-. E quanto mais o H- naquela solução, né, mais básico, mais alcalino vai ser aquela solução. Então é isso que é o grau de dissociação. O grau de dissociação é a porcentagem de moléculas que sofrem dissociação em relação ao total de moléculas que foram dissolvidas, beleza? Igual, quando o alfa, né, quando o grau de dissociação for igual ou maior que 5%, eu tenho uma base forte. E quando esse alfa for menor que 5%, eu tenho uma base fraca. Então aqui a próxima classificação é em relação a isso, quanto à força. Em linhas gerais, quando eu não tiver valores para calcular o grau de dissociação, eu posso olhar para a molécula, assim como eu fazia para os ácidos, e determinar se aquela molécula é forte, né, se aquela base é forte ou é uma base fraca. Como é que eu faço isso? As bases fortes são bases formadas por elementos da família 1A e 2A, com exceção do berílio e magnésio, ou seja, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio são bases fracas, como eu coloquei aqui. Base fraca é o hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio e o restante dos elementos, né, que não fazem parte da família 1A e nem fazem parte da família 2A. Mas por que esse berílio e o magnésio eles são exceções, né? Porque mesmo assim eles fazendo parte da família 2A, por que eles são considerados bases fracas? Bem, isso tem a ver com a eletronegatividade. Dentre esses metais aí, o berílio e o magnésio, eles ainda têm uma eletronegatividade considerada alta, né, entre os metais. E se eles têm uma eletronegatividade alta, eles não vão deixar a hidroxila ser liberada com tanta facilidade, né? E é por isso que eles são considerados bases fracas, porque a hidroxila ela não vai se liberar com tanta facilidade, beleza? Mas aí, elementos da família 1A. Aqui não é segundo, vê que vocês estão vendo aí. Elementos da família 1A e 2A. Todas as bases que são formadas por esses elementos, com exceção do berílio e magnésio, são bases fortes, beleza? Principalmente os da família 1A, eles são os hidróxidos que têm aí maior força, né? Que vão conseguir liberar aí com maior facilidade.
porque eles têm uma eletronegatividade aí muito baixa. Bem, agora que a gente já classificou, né, em relação aí à força, à solubilidade, ao número de hidroxilas, agora a gente vai dar nomenclatura a essas bases, a gente vai dar nomes. Para dar nome a uma base é muito mais fácil do que dar nome a um ácido. A gente só vai ter que saber uma coisa: se as bases, né, os elementos que estão ligados aí à hidroxila vão ter NOx fixo ou NOx variável. Quando eu tenho uma base que possui elementos com NOx fixo, né, que são ali elementos da família 1A, 2A, alguns elementos que tem NOx fixo também é o alumínio, que tem NOx 3+, o zinco, NOx 2+, e a prata também ali NOx mais 1. Esses três elementos e os metais da família 1A e 2A tem NOx fixo, então é mais fácil de dar nomes. É só o seguinte: eu escrevo hidróxido D, né? Hidróxido D e o nome do elemento que está ligando a hidroxila, beleza? Então, como vocês estão vendo no exemplo aí, NaOH, como eu dou o nome? Hidróxido de sódio, por quê? O sódio aí que está ligado à hidroxila, o Na é o sódio, então é hidróxido de sódio. O seguinte, eu tenho ali o elemento potássio ligado à hidroxila, então eu tenho o hidróxido de potássio. O terceiro, eu tenho o elemento cálcio, né, ligado à hidroxila, a duas hidroxilas, né, no caso. Então eu tenho o hidróxido de cálcio. Eu tenho depois magnésio. Magnésio ligado a duas hidroxilas, então eu vou ter hidróxido de magnésio. O próximo, eu tenho aí o hidróxido de alumínio, que tem o NOx fixo também, NOx 3+. Lítio, né? Lítio aí ligado à hidroxila, então eu tenho o hidróxido de lítio. É só vocês olharem aí o elemento, ver se ele tem NOx fixo. Se ele tiver, então eu escrevo dessa forma: hidróxido D mais o nome do elemento. Então, só falando: hidróxido de sódio, que tem NOx mais 1, hidróxido de potássio, que tem NOx também mais 1, hidróxido de cálcio, NOx mais 2, hidróxido de magnésio, tem também o NOx mais 2, hidróxido de alumínio, NOx mais 3, hidróxido de lítio, NOx mais 1. Todos esses elementos eles têm o NOx fixo, ou seja, o NOx dele não vai variar. Mas o que acontece quando o NOx varia? A gente tem outra regra, né? Quando eu tenho um elemento ali que o NOx é variável, a gente pode escrever da seguinte forma: eu tenho hidróxido D mais nome do elemento mais o NOx desse elemento em algarismos romanos. Essa é a primeira forma que a gente pode escrever, beleza? Só que também a gente pode escrever de outra forma, que é hidróxido mais parte do nome do elemento, né? Ali um pedaço da palavra, um pedaço do nome do elemento, e terminação ico, quando esse elemento tiver com o seu maior NOx, ou terminação oso, quando esse elemento tiver com o seu menor NOx. Um exemplo aqui: FeOH3 e FeOH2. Vocês estão vendo aí que eu tenho um ferro ligado a 3 hidroxilas no primeiro composto e no segundo um ferro ligado a 2 hidroxilas. Se a gente fosse colocar dessa forma aqui, ficaria hidróxido de ferro, né? Só que aí eu tenho dois compostos diferentes, então não posso ter duas substâncias com o mesmo nome, né? Porque isso aí confunde. Então no caso aí a gente tem que diferenciar essas duas para a gente saber a diferença entre as duas. Então, utilizando a primeira forma aí de escrita, né, a primeira forma de nomenclatura, eu posso escrever hidróxido de ferro 3. Por que esse 3? Porque se você calcular o NOx aqui do FeOH3, vocês vão ver que o ferro está com o NOx 3+. Então esse 3 do nome, esse 3 de algarismo romano, é referente ao NOx que o ferro está apresentando nesse composto. Então fica hidróxido de ferro 3. Beleza? Aqui embaixo, FeOH2. Se a gente calcular o NOx do ferro nesse composto, a gente vai ver que o NOx vai ser 2+. Não vai ser mais 3+, vai ser 2+. Então a gente escreve hidróxido de ferro 2. Sempre lembrando, esse 2 é referente ao NOx do elemento ligado à hidroxila.
Só que vocês estão vendo aí que o ferro tá tanto com o NOx 3, né, 3+, como o NOx 2+. Quando esse ferro está com NOx 3+, eu posso escrever o nome dessa base da seguinte forma: hidróxido férrico. Por quê? Como eu falei, terminação ico é para o maior NOx desse elemento. E como o Fe, o H3, está com um NOx maior do que 2+, né? Porque 3+ é maior que 2+. Então, se 3+ é maior que 2+, a gente escreve a terminação ico. Então, fica da seguinte forma: hidróxido férrico. E no segundo composto aí, a gente tem FeOH2, né? Como está um NOx menor do que 3+, então a gente escreve terminação oso. Então fica hidróxido ferroso. Então essas são as duas nomenclaturas que a gente pode achar. Tanto o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico para FeOH3. A gente também pode encontrar hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso para FeOH2, beleza? Essa aí é a segunda parte da nomenclatura. Essa é para elementos com NOx fixo, né, que é bem fácil, é só hidróxido e di, né, mais o nome do elemento. E aqui quando o elemento que tiver ligado a hidroxilo tiver NOx variável, a gente escreve hidróxido D, aí a gente coloca o nome do elemento, como era aqui, né? Só que agora a gente tem que escrever o NOx, né? A gente tem que escrever o NOx em algarismo romano. Ou a segunda forma, que é hidróxido mais um pedaço do nome do elemento, terminação ico, quando esse elemento estiver apresentando o seu maior NOx, ou terminação oso, quando esse elemento estiver apresentando o seu menor NOx. Aqui outro exemplo que eu coloquei foi o cobre. Eu coloquei aqui porque, se vocês olharem, eu posso ter o hidróxido de ferro, hidróxido de cobre 1, né? Quando ele estiver apresentando NOx mais 1. Mesmo se estiver apresentando NOx mais 1, a gente tem que colocar, beleza? Porque ele pode variar. Então, hidróxido de cobre 1 e o segundo composto, hidróxido de cobre 2. E se vocês olharem aí, o primeiro composto, ele também pode apresentar o nome hidróxido cúprico. E o segundo, hidróxido cuproso. Beleza? Pera aí. Não, pessoal, tá errado. O primeiro composto é para ser hidróxido cuproso, beleza? E o segundo, deixa eu escrever aqui. Aqui tá trocado. Esse hidróxido cúprico é para ser desse aqui, ó, porque está apresentando NOx 2+. Hidróxido cuproso é para ser desse aqui, beleza? Então, 1 para 1, 2 para 2, beleza? Então, esse aqui, o CuOH é hidróxido cuproso e o CuOH2 é hidróxido cúprico, beleza? Se vocês olharem aí, vocês podem pensar que seria hidróxido cobroso ou hidróxido cóbrico, né? Só que aí estão usando o nome em latim, o nome em latim do cobre. Também pode aparecer em um composto, né? Deixa eu voltar aqui. Esse composto aqui, ó, que é o chumbo. Se vocês pegarem esse composto alguma vez, o PIB, ele vai ser escrito também em latim, né? Quando for dar a nomenclatura dele, também vai ter que ser em latim. E como é que a gente escreve? Pode ser hidróxido plúmbico ou hidróxido plumboso, beleza? Normalmente eles escrevem em latim. Então essa aí é a nomenclatura de base. Eu olho quando tiver um elemento com NOx fixo ou NOx variável. Bem, agora eu vou falar algumas características que as bases elas apresentam, né? Primeiro aí, eu coloquei o sabor, que não é uma característica assim importante, né? Mas normalmente normalmente a base ela tem um sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? É um sabor que normalmente, se você coloca na língua, ele vai diminuir a salivação. Então você tem a sensação de língua presa, aquela língua mais seca. Porque quando você coloca uma base na língua, ela vai tentar diminuir a salivação e essa língua vai ficar muito mais presa. Esse é um sabor adstringente. No ácido a gente tinha um sabor azedo, né? Que eu não falei na aula passada, mas também não é importante.
Mas o ácido ele tem um sabor mais azedo e a base tem um sabor mais adstringente, ou seja, um sabor ele ali vai deixar a língua presa. Quando estivesse comendo uma banana verde, né? Se vocês comerem uma banana verde, vai ser parecido com o sabor da base. Segunda característica, em relação à condutividade elétrica. Aí vocês vão ter que ver se a base é solúvel ou se a base é insolúvel. Se a base for solúvel, ela vai conduzir a eletricidade tanto em solução aquosa, que é quando eu jogo ela em água, né? Como em seu estado fundido, ou seja, ali quando eu tenho ela na parte sólida, né? Quando eu tenho ali a base ali na forma sólida. Já bases insolúveis, elas vão conduzir a eletricidade em seu estado fundido, porque a base insolúvel ela não vai liberar tanto OH-. Então a solução dela ela não vai ter tantos íons para conduzir essa eletricidade. Então normalmente o seu estado fundido, ou seja, o seu estado sólido ali, vai ter uma maior condutividade elétrica do que na solução, devido a esse fato dela não liberar tanto OH-, esses íons não ficarem livres na solução para poder conduzir a eletricidade. Terceira característica, em relação com os ácidos, ou seja, a relação que a base tem com os ácidos. O que foi que eu escrevi aí? Quando uma base é colocada para reagir com um ácido, a ação química do ácido vai ser anulada pela base e vice-versa. Ou seja, vai ocorrer uma reação de neutralização ou salinização. Quando eu coloco uma base, né, para reagir com ácido, vai ter ali a neutralização dos dois. Ou seja, o ácido ele não vai conseguir fazer sua reação química, não vai conseguir fazer sua ação química ali no meio, também nem a base, porque eles vão se neutralizar, ou seja, eles vão meio que se anular, né? Vão ter a anulação da sua ação química. Por isso que é chamada de reação de neutralização. Toda reação entre uma base e um ácido é chamada de reação de neutralização. Ou salinização. Por que salinização? Porque um dos produtos dessa reação é o sal. Pode ser qualquer sal, né? Uma função inorgânica chamada de sal. E também a água, né? Mas muito importante é a liberação de sal, né, nos produtos dessa reação. Bem, outra característica é a interação com indicadores ácido-base. O que acontece? Tem algumas soluções, né? Se eu pegar alguma solução e não saber se é uma solução básica ou uma solução ácida, eu vou jogar ali algum composto, né, que vai mudar a coloração, dessa base, né, a coloração dessa solução, e vai me indicar se aquilo é uma solução básica ou uma solução ácida. E aí a gente tem alguns indicadores. Primeiro aí, fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador que quando eu colocar em meio ácido, não vai mudar a cor da solução. Ou seja, se eu tenho ali uma solução que é transparente, né, ali incolor, se eu jogar fenolftaleína e se for uma solução ácida, não vai haver a mudança de coloração. Só que se eu colocar no meio básico essa fenolftaleína, ali a solução ela vai ficar meio rosa, beleza? Vermelho ali para rosa. Então eu consigo diferenciar por isso. Se eu jogo a fenolftaleína em um meio ácido, não vai ter mudança de cor, então eu sei que ali tem ácido. E se eu jogar em meio básico, vai ficar uma cor ali meio rosa e vai me indicar que ali tem base. Aí tem esses outros aí, a laranjada de metila, que vai deixar o meio ácido vermelho, ou o meio básico amarelo, aí diferenciando as cores. E o tornassol, né, também aí outro, deixando o meio ácido também vermelho, né, como a laranjada de metila, mas deixando o meio básico azul. Então, por essa diferença de cor, a gente pode ver se o meio é ácido ou básico, utilizando esses indicadores, beleza? Outra característica aí é em relação ao pH e o pOH, que são as escalas, né? pH e pH vai calcular ali a quantidade de H+, né, em relação quando for ácido ou base, ou a quantidade de OH, né, também em meio a essas soluções. Então a gente tem duas escalas. Essa primeira escala que está aparecendo aí para vocês é a escala de pH,
que vai de 0 a 14, né? E no 7 é neutro, do 0 até o 7 é ácido e do 7 até o 14 é básico. Então aí, quanto menor esse número do pH, ou seja, ali quanto mais próximo do 0, mais ácido, né, vai ser aquela solução. E quanto ali mais próximo do 14, mais básico vai ser a solução. Essa é a escala de pH. Mas também existe uma escala de pOH, né? Não é comum de aparecer, mas eu vou citar aqui para vocês. A escala de pOH, ela só é o contrário da escala de pH. Ou seja, também tem um 7 neutro, né, assim como o pH. Só que quanto mais próximo do 0, eu vou ter um meio básico. E quanto mais próximo do 14, eu vou ter um meio ácido. Essa é a escala de pOH, beleza? Aqui, pH, quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. Já na escala de pOH, quanto mais próximo do 0 é básico, é o contrário. E quanto mais próximo de 14 é ácido, beleza? Aí só para citar mesmo, mas ela não aparece tanto. O pH aqui ele é mais importante para as provas. Bem, já que a gente falou das características das bases, agora a gente vai falar um pouco sobre as bases no nosso cotidiano. Assim como eu fiz com os ácidos, né? Eu também vou citar aí onde é que a gente pode encontrar essas bases no nosso cotidiano. A primeira aí é o hidróxido de sódio, que é o NaOH, também chamado de soda cáustica, né? Que é aquele produto lá que a gente compra para desentupir pias. Mas também esse hidróxido de sódio ele também é utilizado na fabricação de sabão, né? A gente coloca aí o hidróxido de sódio para reagir com alguma gordura, algum óleo, né? Que é chamado de reação de saponificação ou esterificação. E aí vai ter a formação de sabão, beleza? Esse aí é onde é que a gente pode encontrar hidróxido de sódio. Tanto no sabão, né? Aí na fabricação de sabão, como nesse produto chamado de soda cáustica aí para desentupir pia. Segundo hidróxido, é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, você pode comprar em farmácia, né? Na forma, um produto chamado de leite de magnésio. Esse leite de magnésio, normalmente ele é utilizado, né? Normalmente não, ele é utilizado como antiácido. Quando a gente tiver ali com excesso de ácido clorídrico ali no estômago, né? Por quê? Quando a gente joga essa base ali no estômago, no ácido clorídrico, vai ocorrer aquela reação que a gente falou, que é a reação de neutralização. Ou seja, se eu tenho muito ácido ali no estômago, eu jogo o leite de magnésio, né, que é o hidróxido de magnésio, e esse hidróxido de magnésio vai neutralizar a ação do ácido, ou seja, vai diminuir ali a acidez do estômago, beleza? Diminuindo a acidez, aí ele melhora ali o bem-estar ali do paciente, né, da pessoa. Então é isso que acontece, como é que eu posso falar? Uma utilização aí no cotidiano dessa reação de neutralização, né? Por meio aí do leite magnésio. Segundo, é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, né, que é aquela base que não é formada por metais, ele é utilizado para a produção de agentes de limpeza, mas também na produção de sais utilizados na agricultura. Se vocês lembrarem lá do ácido fosfórico, né, quando ele reagia e formava um sal, eles utilizavam esses sais, né, como fertilizantes na agricultura. Aqui é a mesma coisa. Esse hidróxido de amônio, né, vai formar aí, por exemplo, nitrato de sódio, né? Vai formar um nitrato de sódio, um exemplo de sal, que vai ser utilizado aí na agricultura também como fertilizante, assim como era quando a gente tinha o ácido fosfórico, beleza? Um outro hidróxido aí é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele pode ser encontrado ali naquele, também chamado, né, de cal hidratado. A gente pode encontrar naquele cal que é utilizado no cimento, né? Como eu coloquei aí, utilizado na formação de argamassa, né, que é aquela massa lá do cimento, na alvenaria. E também é utilizado para diminuir a acidez do solo. Ou seja, lá na agricultura, às vezes o agricultor ele pega um solo para plantar que está muito ácido. E não é tão bom aí para o cultivo, né? Não é tão bom aí para a plantação. É o que acontece. Eles vão e pegam esse hidróxido de cálcio e jogam no solo. E também vai ocorrer aquela mesma reação de neutralização. Beleza? Quando eu jogo ali
o hidróxido de cálcio, ele vai reagir ali com aquele ácido do solo e vai neutralizar a ação desse ácido. Ou seja, aumentando o pH. Porque quando a gente tem um ácido, né, a gente tem um pH baixo, aí a gente joga o hidróxido de sódio e tenta aumentar esse pH para deixar o meio menos ácido possível. Próximo hidróxido é o hidróxido de potássio, KOH. Ele é utilizado na fabricação de sabão também, assim como o hidróxido de sódio, e também é utilizado no processamento de alimentos aí na indústria. E o próximo aí é o hidróxido de alumínio, né? O hidróxido de alumínio ele também é utilizado como antiácido, né? Assim como o hidróxido de magnésio, né? Em caso de azia e ele também pode ser utilizado aí como um auxílio, né? Um agente aí auxiliar em pacientes com úlceras, né? Úlceras aí no estômago e gastrites. Ele também pode ser utilizado aí nesse tratamento. Beleza? E a aula foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que o vídeo ficou com uma qualidade ruim porque eu estou gravando no celular, porque o meu notebook ele não está funcionando, então tô tendo que gravar esse vídeo pelo celular. Mas logo aí eu estou gravando aí de volta no notebook. E eu quero que vocês também saibam uma coisa que eu acho que eu não falei na aula, que as bases, elas também podem ser chamadas de hidróxidos, beleza? Essa função inorgânica também pode ser chamada de função inorgânica hidróxido. Por isso que eu ficava falando outro hidróxido, né? Porque também pode ser chamado de hidróxido. Então é isso, pessoal. A gente falou aí sobre definição, né? De bases e tal, classificação, nomenclatura, características e bases no cotidiano. Semana que vem a gente vai falar das teorias modernas de ácidos e bases. Aí falando das teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis. Tudo bem? Porque a gente vai identificar bases e ácidos de uma forma diferente. Em relação aí, por exemplo, em pares eletrônicos, em relação aí à liberação de prótons. Então a gente vai trabalhar com isso agora, beleza? Tudo que a gente falou foi sobre Arrhenius. E sim, é o mais importante para as provas. E a próxima semana a gente vai começar a falar sobre essas outras pessoas, né? O Lewis e esses outros dois cientistas que são o Bronsted e Lowry. Então é isso aí. Eu vou colocar essa aula no Drive e valeu.